Bom dia, queridos irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus o fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o nosso Evangelho do Dia está também sendo colocado no Facebook ao vivo. E é uma graça muito grande. A gente deseja que a cada irmão consiga este mover, assistir ao vivo, participar. Nós depois vamos ter o nosso terço diário também, vai estar ao vivo. Mas eu quero estar passando aqui o Evangelho do dia hoje para nós, esse lecto divino, que faz a gente refletir muito sobre a palavra. E a palavra de Deus justamente nos faz isso. Hoje nós estamos vendo aqui na palavra que eles paravam para ouvir Jesus. Ouvir o quê? A verdade. Então nós temos que entender que nós temos diante de Jesus a luz, as palavras que vêm de Deus, diante da escuridão, as trevas, a mentira de Satanás, aonde que nos faz como pessoas cegas. Mas a palavra de Deus nos traz a verdade. E nós estamos vendo hoje, através do lecto divino, através das leituras hoje, o mover de que teu sim seja sim, teu não seja não. Na primeira leitura, onde que nós encontramos lá em Tiago 5, do 9 ao 12, a explicação hoje da igreja, através dos nossos padres, vai dizer assim, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Deus fala e cumpre. Até citou Lucas 4, que é o cumprimento que Deus, ele fala, só das promessas que Deus fez, ele cumpriu. O diabo é o inverso, ele promete e não cumpre. Então, por exemplo, ele falou lá para Adão e Eva que seria como Deus quem comesse daquela maçã. E o que aconteceu? Ele mentiu, foi uma desobediência ali, veio a dor, veio o sofrimento, veio a mentira, veio a ocasião do ter, a vontade de desejar o ter, a inveja. Então, irmãos, ali entrou o pecado. E nós temos que entender que lá em João 8,44 vai nos dizer isso, que eu vou até pegar para nós vermos aqui, João 8,44, uma palavra que o Senhor colocou para nós hoje. Vós tendes como pai o demônio, e queres fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, queridos irmãos, se eu me compadeço com o pai da mentira, se eu ando com Satanás, se eu não cumpro com as minhas palavras, eu me assemelho a Satanás. Então, eu estou me assemelhando a quem? Essa é a pergunta do nosso lecto divino hoje. Então, para eu seguir os passos de Jesus, eu devo ouvir a verdade e falar a verdade? Ou eu devo ouvir a verdade e dar uma desculpinha, falar assim, não, isso aí pode, não pode, vamos dar. Jesus aqui está sendo questionado sobre o casamento. E aqui Jesus diz a verdade. Olha só, irmãos, como que diz a palavra.
ele, como de costume, ensinava. Alguns dos fariseus aproximaram-se para pô-lo à prova. Eles queriam saber se era permitido ou não adulterar. Porque se é permitido, então ele tinha recém ter falado ali da mulher adulta, quem nunca pecou tira a primeira pedra, e eles questionam ali, para que ele falasse isso e eles achassem uma desculpa para eles apedrejarem a Jesus, para matá-lo. E ali, quando eles falam isso, Jesus dá a palavra de sabedoria e entendimento, porque ele é Deus. Ele fala o que ele mesmo falou, e ele cumpre o que ele fala. Então Deus cumpre o que fala, para que a gente possa entender também isso, esse discernimento para nós. Em Lucas 4, 21 vai dizer que ele fala assim que tudo está acontecendo, essa palavra que ele lê, ele leu a palavra e ele falou assim, isto tudo está acontecendo agora. Então Deus fala e cumpre, Deus é um Deus da verdade. Então o que Deus falou lá? No começo da criação, ele diz assim, Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu. O que, no entanto, desde o começo da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Está lá em Gênesis. Jesus faz essa citação, ele fala para nós o que Deus, o Pai, falou. Então, queridos irmãos, ele está se cumprindo. Então, por causa da dureza do coração, era que Moisés falava isso. Porque eles davam a carta de divórcio, porque se a mulher não fizesse o que o marido quisesse, não fizesse aquela comidinha gostosa, então por qualquer coisinha já desculpava, já entregava a mulher, já não era mais sua esposa. Então, por causa dessa dureza, Jesus explica, não, irmãos, vocês não estavam certos, é errado isso. Então o que ele fala? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Se você largar sua mulher, você é um homem casado na igreja, e você se unir a outra mulher, você está cometendo adultério. É o mesmo adulterar que você trair. É o mesmo, então, não é, não, eu não gostei da minha esposa, eu larguei dela porque eu não gosto mais. Não é assim. Nós temos que entender que nós temos que ter o discernimento, e o discernimento é o quê? É a verdade que vem de Deus. Cada um leia a palavra e obedeça aquilo que está escrito. E como que eu vou obedecer e saber da verdade? Por isso que Cristo deixa a igreja para nós, irmãos. Para que nós caminhamos com a igreja, com os sacramentos, porque ele sabia que teria pessoas que iam querer distorcer. E a verdade está no catecismo, dentro da igreja. Não é o padre que falou, não é o bispo, não é o papa. É a igreja de Cristo, é a palavra viva. Então o que está escrito junto com a igreja, o catecismo, não pode ser mudado. Então a palavra é viva. Por isso, meu irmão, a quem me assemelho? A Cristo ou a diabo? Eu estou tentando dar o jeitinho, mentindo para mim mesmo, ou como Deus que fala e cumpre? A quem estou me assemelhando? Hoje o nosso Lectio Divino faz refletir isso. E aí eu me assemelhei e coloquei dentro do meu coração uma dificuldade muito grande quando você vai fazer um jejum, quando você vai fazer algo, aí você fala, não, ó, eu já ouvi gente dizer, no domingo você fez jejum, por exemplo, de um doce. Não, no domingo, dia do Senhor, você pode comer o doce. Mas, irmão, é os jeitinhos que a gente vai dando pra gente não vencer aquilo que você prometeu para Deus. E hoje Deus falou muito forte, não, meu filho. Quando você fala para Deus, você tem que prometer e cumprir. Então não fale o que você não vai cumprir. Então não fale no altar que você promete amar a tua esposa na alegria, na tristeza, na doença e na saúde, e você não faz isso. Então por isso, meu irmão, que ali é uma responsabilidade. É a mesma coisa a educação dos filhos, é a mesma coisa o seu trabalho digno, é a mesma coisa, irmão, os 10 mandamentos que Deus te pede, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eu estou sendo aquele filho, aquele homem fiel com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meus irmãos, ou eu estou vivendo uma falsidade, uma mentira? Sabe, irmãos, e isso não é para condenar você, para que você se condene e falar, não tem mais jeito, eu vou largar. Não, pelo contrário, é para você dizer, tudo é possível porque o meu Senhor se une a mim. Você não está sozinho. Querido irmão, se unir a Jesus é você entrar, permitir que Ele entre na batalha com você. E quando vir a verdade, eu renunciar. E quando vir a mentira de Satanás, não quero. Então o que está longe do mover de Deus, aquilo que está tentando passar a mão, achar desculpinha, irmão, é o momento de você colocar a mão no teu coração. Falar, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu tentei achar desculpa para a tua verdade. Pelas vezes que eu me coloquei no erro, no pecado, e tentando cobrir o meu pecado. O Senhor me coloca assim, irmãos, pessoas que acham desculpa na bebida, na embriaguez. Nosso Deus não condena a bebida,
mas a embriaguez sim. E quantas vezes eu vivi isso? Quantas vezes eu vivi isso dentro da igreja, da minha igreja católica? Eu falava assim que não, eu sei beber, mas eu não assumia o meu eu do alcoolismo, o meu eu que eu era exagerado na bebida. E o excesso, Paulo deixa bem claro na palavra. Não vos embriagueis com vinho, porque o vinho da devassidão, mas sim com o Espírito Santo. A embriaguez, meu irmão, é quando você sai da sua lucidez. Então como que você sabe disso? Para você dirigir um carro, aqui humanamente, você tomou uma latinha de cerveja ou você bebeu um copinho de vinho, você pode dirigir? Se nós humanos já sabemos o tamanho do perigo que é um pai de família dirigir um carro com a sua família e por isso que é proibido você dirigir, você calcula para Deus, meu irmão. Quando você está embriagado, você não sabe o que você fala, você perde a lucidez. E uma pessoa ilúcida, ela não tem condições de direcionar naquele momento. Por isso, querido, a bebida, ela não é pecado, mas a embriaguez é. Até que ponto? Ah, eu sei beber. Mas e se essa bebida teu irmão não sabe e cai? Então, irmãos, tomemos consciência disso. Se eu quero evangelizar, se eu quero dar o testemunho, se eu quero ser um homem ou uma mulher e tem alguém que precisa do meu apoio, eu preciso lutar com ele, dar a vida. E dar a vida é isso, é lá na cruz. Jesus deu a vida por nós sem ter pecado. Por que eu não posso abandonar uma bebida, um álcool, porque o meu irmãozinho tem problema? Católico, apostólico, romano, sejamos verdadeiros. Até quando nós vamos passar a mão que a bebida, que o álcool é uma coisa boa, admirável? Não, queridos. Não é boa, não é admirável. Ela é uma coisa que nós foi feito para certa circunstância, mas nós a usamos no excesso. E o excesso não presta para ninguém. O excesso do comer, do beber, nos leva a conduzir ao pecado, à ganância, à gula, à soberba, a tudo isso. Coloca a mão no teu coração e com este mover de todas essas palavras que o Senhor falou forte hoje sobre sendo verdade, vamos olhar a palavra de Deus, irmãos, com verdade. A palavra de Deus séria, segura. Não passemos a mão, não tenhamos respeito humano para que passar a mão leva o irmão ao pecado. Quando eu deixo de falar a verdade, eu estou conduzindo ele ao inferno. Você já parou para pensar isso, irmão? Quando você vê alguém que adulterou e você vai lá, não, isso aí não, Deus vai passar a mão. Ou não, o divórcio é você... irmãos, a gente tem que rever os nossos falar. Nós temos que rever. Por isso que tem o sacerdote, por isso que tem o direcionamento da igreja. Não fale aquilo que você não sabe ou não queira passar a mão numa situação por dó, por pena. Nós temos que entender que se eu tiver isso no meu coração e eu falar algo que eu acho no meu coração e eu estou iludindo o meu irmão a conviver com o pecado, a se afundar mais. Por isso que tem hora que o silêncio vale muito e a verdade tem que ser dita. Não se omita, porque se omitir é pecado. Que Deus abençoe seu dia, que Deus ilumine. Reze um Pai Nosso e 3 Ave Maria por todos nós que diante da verdade nós não sejamos omissos. A quem eu estou me unindo? Estou me assemelhando a Cristo ou ao diabo? Eu estou permitindo que a mentira seja mais forte no meu coração? Ou eu renuncio a mentira, renuncio o pecado e me uno a Deus? Querido irmão, hoje Deus falava muito forte para mim, num primeiro momento. Você quer sofrer por quê? Sabe aquelas pessoas que sofrem com o pecado? Você quer sofrer por quê? Você sofre por quê? Porque eu sou o mais puro amor. Por sua decisão e escuridão, quer encontrar o amor nos prazeres? Querido irmão, não se una aos prazeres, se una a Deus, com a verdade e com a vida. Aquele que se une aos prazeres, ele está mentindo para ele mesmo. O verdadeiro sentido do amor está na doação. Doar-se para Deus e doar-se para o irmão, para as pessoas que amamos. Assim eu não vou adulterar, assim eu não vou trair, assim eu vou compreender, assim eu vou lutar por tudo. Pelo meu servir, pela igreja, pela comunidade, pela minha família. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.